Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso MBA em Perícia e Avaliação Imobiliária de Bens Imóveis Rurais e Urbanos. E hoje, na nossa disciplina de alienação fiduciária de bens imóveis, nós vamos dar continuidade ao estudo dos conceitos básicos da nossa matéria e nós vamos estudar sobre a garantia fiduciária. Inicialmente, a alienação fiduciária em garantia, também chamada de garantia fiduciária, ela foi introduzida no direito brasileiro através da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, que disciplinava o mercado de capitais e estabelecia algumas medidas para o seu desenvolvimento. Depois, esse instituto ele foi aperfeiçoado pelo nosso Decreto-Lei 911, de outubro de 1969, na onde ficou definido que era possível, inclusive, a prisão do devedor como se fosse um depositário fiel, porque o que acontece? Com a garantia fiduciária, o devedor ele se tornava depositário fiel daquela propriedade. Então, se ele não pagasse a dívida e não devolvesse o bem ao seu proprietário fiduciário, ele poderia ser preso. Dessa prisão, posteriormente, ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em razão da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, decorrente do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil ele aderiu em 1992, e esse entendimento ele culminou na edição da súmula vinculante número 25, através da qual foi estabelecido que ninguém poderia ser preso por dívida, com exceção da prisão civil do alimentante, do devedor de alimentos. Além disso, nós verificamos com isso que na evolução da garantia fiduciária, ela tinha como objeto garantir a satisfação das dívidas. Então, houve a instituição da garantia fiduciária para permitir uma satisfação mais rápida do crédito, porque a propriedade do objeto dado em garantia, ele seria do credor, ou seja, isso facilitaria a retomada do bem. E além disso, houve a inclusão da garantia fiduciária como sendo também uma hipótese de depósito fiel, quando o devedor ele se torna depositário fiel daquele objeto. Então, se ele não pagasse a dívida e não devolvesse o bem para o credor, ele também poderia ser preso. Depois disso, foi considerado inconstitucional, porque nós tivemos esse pacto de São José da Costa Rica. Além disso, inicialmente, essa alienação fiduciária ela só era permitida para a garantia de bens móveis, oneração de bens móveis. Então, o que acontecia? Antigamente existia muitas discussões se poderia haver alienação fiduciária sobre bens imóveis, outros tipos de bens. Só que, em regra, primeiramente foi só sobre bens móveis. Em 1986 houve uma evolução do Instituto e ele foi permitido ser aplicado também a aeronaves. Então foi permitida a alienação fiduciária de aeronaves e depois só de 30 anos que foi definida a permissão para garantia fiduciária de bens imóveis. Isso está previsto na Lei 9.514 de 1997, que determina o seguinte, que a alienação fiduciária regulada por essa lei é um negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Então, essa lei ela veio estender a aplicação dessa alienação fiduciária para permitir um desenvolvimento do setor imobiliário e permitir um aumento da oferta de crédito. Além disso, em 1997, com essa nova lei, nós tivemos uma generalização do contrato, porque a alienação fiduciária em garantia de imóvel ela foi considerada como não sendo um contrato bancário. Ou seja, por não ser um contrato bancário, ele poderia ser assinado, firmado por qualquer pessoa, seja física ou jurídica, e pode realizar na condição de fiduciário. Então, aqui nós tivemos uma forte evolução do nosso direito, uma forte evolução da aplicação da alienação fiduciária, porque foi tirado dos bancos a exclusividade da utilização dessa alienação fiduciária, dessa garantia. Então você, incorporador, se você for realizar um loteamento de imóvel, você pode ali vender esses imóveis e onerá-los com uma garantia de alienação fiduciária. Além disso, a nossa estrutura jurídica ela é bem operacional. Através desse contrato, o credor ele vai se tornar
titular da propriedade resolúvel e possuidor indireto do imóvel. Já o devedor, que é o fiduciante, ele vai ser investido na condição de possuidor direto e depositário. Ou seja, aqui nós temos um desmembramento da posse, o domínio ficará com o credor, então isso garantirá mais segurança jurídica para o credor, enquanto o devedor ele poderá utilizar ali o imóvel, usufruir do imóvel em razão da sua posse. Depois que é cumprida a obrigação, o devedor tem perante o credor a possibilidade de resolver a propriedade, ou seja, a propriedade resolúvel é extinta, o devedor ele recebe ali a propriedade plena, ele se torna proprietário pleno e o credor ele extingue a dívida, ele deixa de ter um crédito perante o devedor. E aqui nós temos o devedor passando a ser proprietário pleno e único possuidor da coisa, extingue a posse indireta do credor. Já se a obrigação não for cumprida, o credor ele vai ter instrumentos mais ágeis e eficazes para ver satisfeito seu crédito. Ou seja, ele pode retomar o bem, ele pode utilizar ali de ações reivindicatórias de propriedade, entre outros tipos de ações que permitem uma satisfação mais rápida do seu direito, diferente do que acontecer com outras garantias. Existem outras garantias do nosso direito, só que muitas vezes na hora de você executar aquela dívida, você tinha uma dificuldade muito grande em satisfazê-la, seja porque o devedor ele criava diversos embaraços dentro do processo, ou às vezes aquele imóvel era vendido para terceiros e aquela garantia ela não era eficaz para impedir essa venda, essa oneração por outras dívidas. Além disso, o credor, não havendo pagamento, ele vai ter a consolidação dessa propriedade, ele pode vender e pagar-se com o produto da venda. E essa garantia ela possui 4 características que tornam ela ideal, que tornam ela tão importante para o desenvolvimento do nosso mercado imobiliário. A primeira delas é que ela é de constituição simples e pouco onerosa, para não aumentar o custo do crédito, ou seja, é facilmente constituída e o valor dela é muito baixo. Você, quando vai registrá-la no cartório, o valor dela é muito baixo. E ela é adequada à dívida garantida, porque ela não representa um excesso e nem é insuficiente perante a dívida, e ela evita também o abuso de garantias que desperdiçam o crédito do devedor. Ou seja, o devedor ele tem aquele imóvel ele é colocado em garantia fiduciária e ele tem outros bens livres, ele não fica ali com outros bens impedidos, gravados com uma garantia. Ela também é eficaz porque ela confere ao credor a certeza de que será pago, na hipótese do devedor inadimplir a obrigação garantida, e ele comporta uma execução simples, o que evita demoras e custos adicionais. E como ela é uma garantia eficaz, uma garantia simples, uma garantia que permite uma execução mais célere, isso fez com que o crédito imobiliário fosse reduzido, porque o custo do dinheiro, o custo de você emprestar o dinheiro e os riscos foram diminuídos, porque você, credor, você tinha certeza de que você teria aquele bem de volta caso o devedor não pagasse. Pessoal, muito obrigado, espero vocês na próxima aula, até mais.